seja bem-vindo e bem-vindo ao Comunica RH. Hoje temos mais uma rúbrica do Espaço Se Level e temos o prazer de falar com Paul Barramontes, que é gerente global da cadeia de suprimento do HCL Tech. Hoje vamos falar sobre logística. Paul, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer poder falar consigo. Paul está no Brasil, não é? Enfim, vamos ter aqui um momento de partilha e que quero agradecer aqui a sua participação. Eu que agradeço, Cristina. Muito bom fazer parte dessa iniciativa da Comunica RH e poder compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento e de como as coisas estão funcionando na logística aqui no Brasil. Ok. Bom, vou começar aqui com uma pergunta, porque o nosso tempo é tão escasso, eu sei que você tem tanta coisa a partilhar, vamos aqui Imagina, direto vamos ao que lá. interessa. Bom, a gestão de estoque é, sem dúvida, um dos pontos principais, né, de foco de qualquer organização. Como é ser um gestor de uma cadeia de suprimentos numa empresa tecnológica, né, prestadora de serviço? Quais os desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Vamos lá. Bom, a logística no Brasil, o Brasil ele é um país complexo, né, com diversas operações que envolvem muitos documentos, e o governo, na tentativa de ter o controle sobre tudo isso, acaba gerando ferramentas que fazem com que deixe o nosso dia a dia um pouquinho mais complexo pelo lado da operação. Tá? O grande desafio das empresas no que tange a logística, que é um setor, uma área fundamental para qualquer organização. Eu sei que vendas, ela é o coração de qualquer empresa porque precisa trazer a receita para a empresa. Mas se a gente também não entregar, a gente pode causar diversos impactos, não só no faturamento, quanto na satisfação do cliente, visto que a logística ela tem o produto em mãos antes da entrega ao cliente. Então, existem muitos desafios e hoje o que a logística está vivendo é o desafio tecnológico, inclusive. Eu trabalhando numa empresa de tecnologia, falar que a tecnologia é um dos principais desafios da logística, na verdade tanto na operação do warehousing, quanto você conseguir manter o controle, ou ter um sistema, um TMS, que nos ajude a poder rastrear todo o processo de entrega, ele é sempre um grande desafio. Por quê? Porque se você não mantém um controle de toda a sua operação, você fica um pouco mais confuso e você não consegue otimizar o processo de forma a transformá-lo num processo sustentável, principalmente quando a gente fala de ESG hoje em dia. O impacto que a gente vai ter para a sociedade, o impacto que a gente vai gerar, ele pode ser minimizado uma vez que a gente consiga fazer uma logística inteligente, uma operação inteligente. Então, os desafios são inúmeros. Mas hoje, a tecnologia é o nosso maior desafio de conseguir transformar a logística em um grande arcabouços de informação e utilizar o Big Data para trazer inteligência para dentro da logística. Então, isso seria aqui já a minha próxima pergunta, né? Os desafios, né, no mundo tão tecnológico, como vocês, uma tecnológica, apoiam as empresas também a ultrapassar as questões logísticas nesta situação, né? Exatamente. A HCL Tech é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que trabalha com revenda de software, desenhos de parques industriais tecnológicos e também no desenvolvimento de soluções. A HCL ela é muito forte na questão de IoT, na digitalização das indústrias. Aqui no Brasil, a gente tem uma operação para suportar essas empresas. E o nosso maior desafio é justamente tangibilizar essa tecnologia para o máximo de empresas possível. É você abrir essa capilarização, porque você tem grandes empresas que já estão digitalizando, já estão migrando para a indústria 4.0, mas a gente tem uma grande quantidade de empresas também que não têm acesso a toda essa tecnologia e que precisam ter acesso. E a HCL quer justamente isso, disseminar essa tecnologia para que juntamente com as soluções para o cliente, mas também para a logística, para uma grande control tower, conseguir fazer uma operação global, rápida, eficiente, e tudo isso dentro de uma tecnologia que nós mesmos podemos prover para os nossos clientes. Pô, falando aqui no mercado Brasil, que quem conhece sabe que é super grande e super diversificado, né? Nós estamos falando de clientes, como você disse, as grandes empresas, que isso é normal, os pequenos clientes. Os pequenos clientes que sabem que a tecnologia é o presente, é o futuro e é necessário, aceitam essa migração de um programa, de uma operação logística, vamos dizer, mais manual, uma operação logística mais tecnológica.
é uma questão só de dinheiro, ou também é uma questão de mentalidade, né? Porque a gente pensa que quando a pessoa está lá, acompanhamos tudo, né? E colocar uma coisa que funciona, em termos tecnológicos, parece que não temos o domínio completo, né? Estou dizendo isso, mas na visão do pequeno empresário, que no Brasil é enorme, né? Esse segmento de mercado, pequeno e médio empresário. Você acha que o empresário brasileiro, o pequeno empresário brasileiro, está preparado para receber uma operação logística muito tecnológica? Olha, hoje ainda não, Cristina, e não é por questões de recurso, é mesmo porque hoje existem diversas maneiras de você poder fazer um investimento dentro da sua empresa. O que eu vejo a maior dificuldade do pequeno e do médio empresário é ter um processo robusto a ponto de receber essa tecnologia e ter resultado. Eu já vi diversas empresas que acabaram adquirindo sistemas e fazendo a tentativa de implementar esses sistemas dentro da sua organização, mas ela não conseguiu ajustar o processo a plataforma tendo uma operação mais eficiente. Infelizmente, no Brasil, nós vemos muitas empresas ainda amarradas aos seus processos. O que funcionou até agora, eu não quero mudar, ou protegendo o processo em vez de realmente fazer uma transformação. Então, não adianta você tentar, dentro de um mindset antigo, implementar uma nova tecnologia que ela não vai funcionar. É importante que você esteja aberto, sim, a fazer uma revisão dos processos, a ponto de você conseguir ajustar uma operação por o que está acontecendo hoje no mundo, entendeu? Então, eu vejo muitos sistemas sendo implementados onde a maior parte do escopo do projeto é change request. É eu tentando mudar o sistema para adequar ao meu processo, e não eu adequar o meu processo para o sistema. Ou eu fazer um benchmark no mercado, vendo o que está acontecendo e como é que eu posso me beneficiar dessa informação e melhorar o meu processo. Isso eu vejo que ainda as empresas estão engatinhando no que tange a mindset. Elas querem muito a tecnologia, elas sabem que é importante, sabem que é necessário, mas ao mesmo tempo, no momento da implementação, no momento em que ela precisa seguir, existe ainda uma resistência, não só do microempresário, mas como dos colaboradores, que estão tão acostumados a fazerem o que faz, que acabam tendo medo da mudança. Uhum. Falo isso porque o chat GPT chegou e muitas pessoas ficaram com receio de perder os seus empregos. Essa resistência a uma nova tecnologia, ao invés de pensar que ela vai nos ajudar a melhorar, a otimizar e ser mais produtivos, mostra o quanto a cabeça ainda das pessoas está voltada para a proteção do seu emprego, para a proteção do seu processo, em vez de estar aberto para novas tecnologias, para novos processos, para um novo ambiente que está se formando. Pô, mas essa questão de perder o posto de trabalho, na implementação de um processo mais tecnológico, efetivamente, principalmente nas empresas menores, né, ou até médias empresas, há efetivamente uma perda de posto de trabalho ou há uma relocação dessas pessoas, né, porque pensando num armazém, na dimensão do número de pessoas que precisa operar, não havendo um sistema muito integrado, né, muito tecnológico, há pessoas que ficam, né? São pessoas com uma qualificação baixa. Vocês, né, têm um programa de apoio desses postos de trabalho, da migração desses postos de trabalho para outras áreas, ou até esses postos de trabalho serem formados de forma a trabalhar, né, a dar suporte ao próprio sistema, ou efetivamente sobra, né, colaboradores. Não, na verdade, assim, quando você faz um processo de automatização, quando você faz um processo de implementação de tecnologia numa operação, aí eu estou falando de uma operação como um todo, não da HCL em si, tá? Mas a HCL, ela se preocupa muito em, sim, manter tudo isso. E como é que isso é feito? Quando a gente faz um processo de implementação, a gente quer reduzir a complexidade para que a gente consiga, dentro da mesma estrutura, aumentar a nossa demanda. Então, o foco nunca vai ser na redução do custo, mas em sim em ter mais capacidade para atender mais projetos. É isso que a gente precisa pensar na sustentabilidade de uma empresa. Eu não posso pensar em introduzir uma tecnologia para reduzir pessoas. Eu tenho que usar a tecnologia para poder aumentar minha capacidade de manter as pessoas. E aí sim ter uma operação mais fluida e garantir que essas pessoas estejam fazendo atividades de acordo com a capacidade dela. O potencial humano ele é incrível para desenvolvimento. Então, se eu focar no desenvolvimento dessas pessoas, elas vão crescer, elas vão se engajar, elas vão motivar, elas vão se apaixonar pela empresa, porque a empresa está investindo em tudo isso.
Ou seja, é necessário, e a gente na Gacelli tem esse olhar de precisamos otimizar, precisamos melhorar, mas ao mesmo tempo ganhar produtividade sem perder o capital humano. Mesmo porque na área de tecnologia hoje, o turnover ele é muito alto, é um mercado que está muito aquecido, profissionais saindo o tempo inteiro. Então, se a gente também não reter essa mão de obra que a gente tem, e utilizar a tecnologia para dar mais autonomia, para que ela possa fazer outras coisas, para que ela possa crescer, a gente entra num loop que ele não é sustentável. Então, a nossa ideia é sempre implementar para que as empresas consigam melhorar sua produtividade e reter o capital humano e desenvolver e ganhar novos talentos dentro da empresa. Ok, excelente. Pô, o mercado de trabalho tem mudado e o modelo, né, de negócio, de trabalho, né, a forma como se trabalha também tem mudado, né? O que que mudou na área da logística, né? E hoje, que tipo de competência se espera de um profissional? Bom, o mercado ele mudou drasticamente desde do Covid, né? Então, assim, as empresas precisaram se tornar mais tecnológicas. O que mudou na logística é que, além de você ter uma operação e que você tem pessoas presenciais, boa parte da operação ela está remota, tá? E o mais interessante é que a logística, por conta desses desafios, começou a abrir o seu olhar para ter uma operação mais global, para ter uma operação mais remota, para você poder aproveitar capital humano de diversas localidades. Obviamente, a gente nunca vai deixar de ter a pessoa que está ali realmente operando o warehousing, mas ao mesmo tempo a inteligência ela acaba tendo essa flexibilidade. Tá? Então, isso é o que mudou na questão da logística. As competências que hoje são necessárias para uma operação global, para uma operação mais remota, na minha opinião, tá? Adaptabilidade e flexibilidade. Por que que eu digo isso? Porque o mercado ele ainda vai mudar e muito nos próximos anos. Então, o que que nós precisamos ter na nossa operação? Primeiro, pessoas apaixonadas pelo que fazem. Então, a gente precisa ter essa paixão, porque realmente trabalhar com logística é desafiador. É você acordar de madrugada com uma operação que não foi feita, é você sexta-feira, 4 horas da tarde, a gente tem essa parte da logística, assim, sexta-feira, 4 horas da tarde, onde tudo acontece. Enquanto algumas pessoas já estão planejando seu final de semana, a logística está ali ralando para conseguir garantir a operação. Então, se você não tiver pessoas apaixonadas que consigam se adaptar e flexíveis para poder agir de forma rápida, você acaba por ter uma operação afetada por todos esses acontecimentos que vão fazer parte do dia a dia da logística. Estamos num país complexo, onde tudo muda, onde as coisas acontecem, onde você tem greve de caminhoneiros, onde você tem aumento do combustível, tudo isso afeta. Então, as competências, que não são competências do futuro, são competências do presente, na minha opinião, é flexibilidade, adaptabilidade e paixão. Trabalhar com pessoas apaixonadas pelo que fazem, pela empresa, eu acho que isso faz toda a diferença na logística. E diz uma coisa, um diretor dessa área, quais as dificuldades que tem para tomar uma decisão, né? Porque penso que nesta área há decisões que, como em todas as áreas, mas aqui estamos falando de uma área que está muito, muito ligada, né, ao negócio em si, porque alguém vende, alguém entrega, né? Eh, qual é as dificuldades que vocês enfrentam, né, para tomar determinadas decisões? Informação. Eu acho que a falta de informação é o que dificulta na tomada de decisão. Um diretor, ele vai ter que tomar a decisão. Eu tinha um gestor do passado que ele falava assim: você vai tomar a melhor decisão que você puder naquele momento, naquela hora. 5 minutos depois pode aparecer uma melhor, mas naquele momento você vai coletar as informações que você tem e tomar uma decisão. A grande dificuldade de um diretor nesse segmento é justamente validar essas informações antes de tomar uma decisão, que ela precisa e normalmente é muito rápida. Então, assim, é essa dificuldade, o quanto realmente você tem um processo, você tem informação para que você possa tomar uma decisão rápida que afete o mínimo possível uma operação. Qualquer decisão que a gente toma na vida, ela vai gerar um impacto positivo e pode gerar impactos negativos. O diretor ele tem que olhar isso de uma forma holística para poder tentar minimizar o negativo e tomar a melhor decisão que ele puder naquele momento. Mas eu acredito que é informação. Tá? Conseguir receber todas as informações 100% completas e corretas para uma tomada de decisão. E muitas vezes o processo ele não consegue te entregar essa informação tão apurada que ela é necessária.
Por isso que a tecnologia ela vem para agregar justamente em tentar trazer uma informação o mais completa e correta possível para que as pessoas possam tomar decisões da forma mais assertiva, com menor impacto para a organização e para o cliente, principalmente. E qual será o futuro, né, desta área, diante essas mudanças tecnológicas tão rápidas, né? Porque hoje a gente implementa um processo, amanhã já mudou não sei o quê, já mudou qualquer coisa, temos que adaptar, né? Qual será o futuro, né? Se é que se pode prever, né? Uma das coisas que eu falo para sempre quando eu converso com pares executivos do mercado, eu digo assim, que a tecnologia ela nunca é um desafio. Porque as pessoas se adaptam muito rápido a ela, né? Eu não vejo, por exemplo, pessoas sem usar um GPS, por exemplo. Às vezes, até para um lugar que você já conhece, você liga o GPS para saber se está trânsito ou não. Então, assim, as pessoas se adaptam muito rápido à tecnologia. O desafio é fazer com que elas consigam se adaptar ao meio aonde essa tecnologia vai ser implementada. Então, para mim, o desafio do futuro sempre vai ser pessoas. A tecnologia, para mim, ela não é um problema. Eu me adapto rápido a ela. Mas como é que a gente consegue criar boas relações, pensar é, de forma assertiva, tentar implementar melhorias no processo, perder o medo de perder o emprego, porque às vezes a gente é resistente à mudança porque a gente quer proteger, e eu garanto para todos que estão nos assistindo, em algum momento você vai deixar a empresa, seja porque ela quer, seja porque você quer, ou seja pelo momento de aposentadoria. Eu não Uhum. conheço ninguém que começou a vida numa empresa e terminou numa empresa, a não ser que essa vida tenha sido interrompida por algum motivo. Em algum momento, você vai fazer uma troca, você vai deixar a empresa, ou a empresa vai te deixar. Então, eu acho que as pessoas têm que estar mais focadas, no quanto ela pode crescer pessoalmente a partir dessas iniciativas e estar aberta para receber, abraçar essa tecnologia para o bem da sociedade. A tecnologia ela vem para ajudar, ela não vem para complicar a nossa vida ou para tirar o nosso emprego. Ela vem para ser um fator aonde ela vai trazer mais produtividade, você vai ter mais qualidade de vida, você vai trabalhar melhor, você vai conseguir pensar, você vai conseguir trabalhar em outros projetos, construir networking. Então, para mim, o desafio do futuro é fazer com que as pessoas tenham menos medo de implementar essa tecnologia, porque uma coisa engraçada, Cristina, para a vida pessoal dela, ela adota a tecnologia muito rapidamente. Para a vida profissional, ela tem resistência. É estranho. Isso é muito engraçado. Então, é preciso trazer essa facilidade de colocar a tecnologia na vida dela e colocar isso no mundo profissional. Eu tenho certeza que ela vai crescer como pessoa, ela vai ter mais resultado, a organização vai ter mais resultado, o mundo vai ser mais sustentável, ou seja, todos ganham, uma vez que as pessoas consigam quebrar essa resistência e se abrir para o novo. Se as pessoas pensarem que a tecnologia vem nos ajudar, né, a tomar decisões que já são difíceis, né, e com o apoio tecnológico se torna um pouquinho mais fácil, né, nos ajuda Exatamente. a decidir mais rapidamente, estar mais seguro face às decisões, né, mas realmente você Exatamente. colocou uma questão engraçada, né, a gente adora tecnologia, mas quando ameaça aqui o nosso trabalho, a gente acha que tudo é ameaça, né, nada é solução, né, tudo é contra nós, Exatamente. nada em nosso favor, ok. Bom, a gente está falando que o mercado está cada vez mais atento às questões ambientais, né? De que forma a logística da HCL está preparando o futuro de uma forma mais sustentável? Olha, o que nós fazemos globalmente na HCL é tentar implementar uma grande control tower para minimizar a logística. O que seria minimizar a logística? Ao invés de a gente ficar fazendo várias rotas para o mesmo destino, a gente tentar consolidar o máximo delas e fazer uma logística inteligente. Tá? É a melhor forma que a gente tem de contribuir para o mundo. Em vez de a gente ficar distribuindo aviões, materiais, carros e tudo mais, a gente consegue fazer uma consolidação. Então, o que a CL tem feito no mundo? Implementando uma grande control tower para controlar todas as entregas mundiais. Outra coisa que nós estamos fazendo também é um mapeamento para conseguir fazer entregas locais a partir de componentes que nós já temos no país. Então, em vez de eu ficar trazendo de um grande centro para o país, eu já tenho uma empresa que já faz minha importação, ela já tem uma operação, para que somar isso se eu posso simplesmente utilizar uma operação que já existe? Então, essa inteligência é o que nós estamos trabalhando para diminuir o impacto no mundo.
né? Eu acho que a gente nunca vai tirar a logística de operação. O mundo, eu acredito muito que o mundo vai cada vez mais tendenciar para os serviços, mas nunca vai deixar de existir uma entrega, uma necessidade. E para que fazer isso em múltiplas vias se a gente pode ter uma inteligência e contribuir com o planeta em relação a isso? Obviamente, também fomentando fornecedores que trabalham com uma logística inteligente, que estão focadas e têm uma agenda de ESG, trazer parceiros com foco em sustentabilidade, participando de fóruns. Então, a HCL tem várias iniciativas para a gente poder transformar, né, o negócio, deixar ele mais sustentável e cada vez mais trazer essa agenda do ESG, que ela é tão importante para as organizações. Mas é através da inteligência, é através da tecnologia que a gente quer transformar o mundo. Excelente, excelente. Não é só várias, mas são excelentes iniciativas, né? Agora eu vou perguntar quem é o Paul fora da logística, né? Porque falamos aqui de trabalho, mas acima de tudo temos que falar também da pessoa, né? Com certeza. O Paul fora da logística é uma pessoa apaixonada por pessoas. Esse é o meu grande fonte de estudo, é o que eu gosto de fazer. Eu sou um networker profissional, eu gosto de conectar as pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de gerar valor para as pessoas. Então, o Paul fora da HCL é uma pessoa que está sempre tentando conectar grandes mentes para que juntas elas possam co-criar. Eu tenho um mindset diferente eu não gosto de concorrência, eu acho que todos podem, de alguma forma, colaborar e o mundo ele só cresce se todas as empresas, se todas as pessoas pararem de tentar concorrer umas com as outras. Então é o seguinte, vamos sentar todo mundo, eu sei que você tem seu negócio, eu tenho o meu, todo mundo quer visar resultado, mas vamos co-criar, vamos tentar fazer desse mundo um mundo melhor. Então, o Paul fora da HCL é isso, é uma pessoa focada em pessoas, apaixonada por pessoas, que quer mudar o mundo através dessas conexões inteligentes com grandes mentes em prol de trazer cada vez mais resultado para o mundo. É isso que eu amo fazer e é isso que eu faço fora da HCL. E que faz muito bem, né? Para quem conhece, sabe que Obrigado. faz muito bem. Ô, Pô, agora que uma última questão é, se você tivesse que dar algum conselho, né, algumas dicas para quem quer implementar, para quem está no início de uma implementação assim, mais estruturada dentro da organização, o que é que você deixaria aqui de conselhos ou de dicas? Vamos lá. Certa vez eu ouvi na minha carreira que existem três pilares importantes em qualquer organização e que a ordem delas não se altera. Você pode usar qualquer ordem que não teria nenhum problema, que é pilar, pessoas, processos e sistemas. Tá? Eu ouvi essa frase uma vez e ela me intrigou. Porque se eu começar primeiro por sistema, sem olhar o processo e as pessoas, esse sistema não vai ser implementado. Se eu olhar só o processo e não olhar as pessoas, ele também não vai ser. Então, a dica que eu dou para as empresas é: esses três pilares eles são fundamentais e eles vão andar juntos. Mas você quer ter resultado, você quer implementar projetos que eles vão te trazer muito resultado, comece primeiro pelas pessoas. Trabalhe o mindset. Porque sem as pessoas você não vai implementar os processos, visto que essas pessoas é que vão executar essas melhorias. E a partir de um processo bem ajustado e bem redondo, bem otimizado, você implementa o sistema, porque vai ser muito mais fácil. Eu tenho certeza que um processo bem adequado, um sistema ele vai se encaixar perfeitamente num processo que ele não tem tantos retrabalhos. Então, a dica que eu dou para as empresas é: eu sei que vocês olham esses pilares, só nunca inverta essa ordem. Primeiro pessoas, depois processos e depois sistemas. E eu garanto que qualquer projeto que as empresas tentarem implementar, elas vão ter sucesso. Bom, você deixou aqui uma dica simples, mas fundamental, porque eu, como consultora de recursos humanos, muitas vezes vou em determinadas empresas que até são estruturadas e que entram pessoas, mas depois não se discute processos, mas se discute os processos e não vê se as pessoas estão adaptadas e as pessoas da organização têm condições, mas depois compra um sistema e não consegue pôr o processo lá dentro e não tem pessoa, quer dizer, parece uma coisa tão simples, mas verdadeiramente é uma coisa complexa. E juntar as pessoas realmente que estão envolvidas nisso tudo, né? Porque normalmente, Exatamente. às vezes a gente ainda vê, mas vamos colocar um sistema novo, chama o informático. E o informático faz. Exato. Se ele não trabalha em processo, não conhece o processo, né? Ou faz com uma única pessoa e depois faz aquilo quando já poderia ter aproveitado várias coisas.
perceber as pessoas, melhorar o processo, depois criar o sistema, né? Às vezes inverte isso tudo, você Inverte faz só tudo, uma parte, exatamente. isso parece E ser sabe uma o que que é coisa simples, interessante, mas não é. Cristina? Sabe o que que é muito interessante que eu percebi ao longo da minha carreira e até implementações de automatização em processos? É que às vezes a empresa ela acredita que ela tem um processo bem definido. E aí vamos implementar um processo, vamos fazer um RPA da vida, né? E vamos colocar lá para poder otimizar. E você pega o processo que está escrito e vai fazer a programação do robô com esse prisma. E aí você percebe que a pessoa que faz a operação ela faz muito mais coisa do que está escrito no processo. Então, o processo é ela, na verdade. Por mais que a gente tente extrair isso e colocar isso num procedimento, no final das contas, a pessoa ela tem um clique que ela dá diferente porque ela tentou fazer daquele jeito e não funcionou, então ela vai se ajustando e com ela o processo funciona. Mas será que funciona sem ela? Eu já vi diversos processos de RPA não indo em frente justamente por conta disso. Poxa, mas eu tenho o processo desenhado. Ah, mas a pessoa ela coloca um clique aqui, ela coloca uma vírgula ali, ela faz uma outra coisa. Então, se seguir essa ordem, pessoas, vamos olhar para as pessoas, vamos extrair dela o que ela faz na essência e como é que ela pode contribuir para o processo. Vamos ajustar o processo e ver se realmente o que ela executa é fiel àquilo que ela está dizendo. Mas será que é o melhor processo? Será que a gente não pode melhorar? Uma vez que a gente tem o processo definido, aí vai para os sistemas e vai funcionar. Então, na minha visão, pessoas mais do que qualquer coisa. Isso a tecnologia nunca vai substituir, nunca. Então, É, como diretor, é olhar para as pessoas. você falou aqui outra coisa diferente, né? Os processos muitas vezes são as pessoas, né? E quando a gente vai trabalhar no processo sem primeiro ouvir a pessoa, muitas vezes estamos trabalhando em coisas completamente diferentes, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa que faz o processo não tem a dimensão que aquele processo não começa e acaba ali, né? Uma coisa é eu vou tirar fotocópia para o meu arquivo, é meu, né? Eu faço como... Não tem, muitas vezes, a noção da continuidade. Então, se fazem ilhas dos próprios processos. E aquilo depois, ali, com ela até funciona bem. Mas quando chega do outro lado, aquilo é uma confusão, porque já há outro Exatamente. método, porque aquilo já não chega como estava previsto. E é importante também, nas mudanças, envolver todos, para que todos percebam que o processo muitas vezes começa muito longe dele e acaba muito longe dele, né? Porque se não perdemos essas ilhas, podemos ter um Ferrari, mas nunca anda, né? Porque vai estar sempre Exatamente. trabalhado de forma diferente. Infelizmente, é outra realidade que existe nas organizações. A gente vai ver, o processo é bom, mas aqui é de um jeito, aqui começa do outro, aqui acaba do outro, Exatamente. e lá no fundo deu um monte de problemas porque ninguém trabalhou efetivamente alinhado com aquele processo. Pô, Exatamente. eu não sei se quer deixar aqui mais alguma dica, algum recado, enfim, alguma mensagem. Não, eu quero agradecer a Comunicar RH por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a logística, sobre o impacto dela e a tecnologia, que é muito importante. E a mensagem que eu tenho para passar para as pessoas que é uma frase que eu utilizo e encerro todos os meus eventos, palestras. Assim como você, todo mundo que você encontra na vida está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Então, seja gentil sempre. Eu acho que falta esse olhar para as pessoas. O mercado, infelizmente, mecanizou muito as pessoas, a tomada de decisão, e agora a gente está no momento de voltar a olhar para as pessoas, entender que por trás daquele profissional existe uma pessoa que está passando por dificuldades, por situações que a gente não sabe, e se nós, como líderes, puder olhar um pouquinho para essas pessoas e melhorar o dia dela, a gente vai fazer do mundo um mundo muito melhor. Muito bom. Ouvir essa mensagem de uma pessoa que lida com o processo, vem do mundo tecnológico, realmente é bastante importante. Pô, agradeço imenso. Sei que vamos ter aqui outras coisas, outras iniciativas, mas foi ótima essa sua partilha. E muito obrigado. A Comunica RH aqui está à disposição para sempre que quiser partilhar ideias, temas, visões, enfim, definições mais claras de determinados processos, pode sempre contar aqui com a gente. Com certeza. E aqui é igual. Sempre que eu puder contribuir de alguma forma com as pessoas da minha rede, com conteúdo, estou à disposição. Tá bem, muito obrigada, tá, Paulo? Até uma Obrigado, próxima. Cristina. Até a próxima. Obrigada.